Cruz e Credo, relembrando o Evangelho da Cruz. Nosso tema então é esse, no Santuário de Deus. O que vamos fazer hoje é uma exposição do Salmo 73. E essa exposição vai girar em torno, mais especificamente, dessa temática aqui. Vamos analisar o conflito espiritual desse salmista. Ele é um salmo que foi escrito, sobretudo, por causa desse conflito espiritual pelo qual o seu autor passou. Ele passa por esse conflito, descreve diversos aspectos desse conflito e descreve também o que resultou dessa sua luta espiritual. O conflito desse homem fica evidente a partir de dois versículos. O versículo primeiro, quando ele diz: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Ele inicia o seu salmo com essa declaração teológica acerca de Deus, e com essa declaração do que ele crê acerca de Deus. E o que ele crê é que Deus é bom. Bom, de uma maneira geral, para com o seu povo, para com Israel, e bom, mais especificamente, para com um certo tipo de pessoa, no caso, com aqueles de coração limpo, com aqueles que têm integridade íntima, não somente a integridade externa, mas a integridade íntima. Ele inicia o seu salmo com essa declaração acerca de Deus. Deus é bom. Todavia, imediatamente depois, no versículo 2, ele faz um contraste com essa declaração inicial. Primeiro, ele declara que Deus é bom, mas em seguida, ele acrescenta: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Temos assim, então, de um lado, uma declaração teológica acerca do que um homem justo, do que um homem Deus, do que um homem temente crer. De outro, nós temos também uma descrição da situação mais prática, mais real e mais dolorosa pela qual esse mesmo homem piedoso está passando. Então, poderíamos descrever o conflito espiritual desse salmista da seguinte forma: é o conflito de conciliar o conhecimento de Deus com a experiência da provação. De um lado, declaramos certas coisas acerca de Deus, do que cremos acerca de Deus. Todavia, nem sempre a situação pela qual passamos corresponde ou parece confirmar aquilo em que cremos. Então, cremos que Deus é bom, mas eis que nós olhamos e vemos dor e sofrimento. Cremos que Deus é um Deus de providência, mas eis que nós vemos necessidades. Cremos que Deus é aquele que converte, que salva, mas eis que olhamos até mesmo para a igreja e vemos pecado e escândalos. Cremos que Deus é justo, mas quando olhamos em especial para a nossa sociedade, vemos o predomínio da injustiça. Então, muitas vezes, a situação prática, a situação real, parece negar exatamente aquilo que confessamos e que professamos e que tomamos como objeto da nossa fé. E era exatamente essa a situação desse homem. Esse salmista, de um lado, expressa sua convicção acerca de Deus, Deus é bom, mas de outro, tem a coragem, a santa ousadia de descrever a sua situação mais prática e mais angustiante pela qual estava passando. Portanto, o conflito espiritual, que é comum a todos nós, é exatamente esse. Nem sempre a nossa situação prática parece corresponder ou irá corresponder
aquilo em que cremos. Quero discutir essa questão desse conflito espiritual a partir de 3 tópicos gerais. Primeiro, nós vamos ver as causas desse conflito, quais foram os fatores que levaram este homem a este conflito. Em seguida, vamos ver as consequências ou os efeitos deste conflito, o que foi que esse conflito produziu na vida desse homem. Terceiro, e certamente o mais importante, vamos ver a superação desse conflito. O salmista não somente fala desse conflito pelo qual passara, mas graças a Deus ele nos mostra também o processo mediante o qual ele superou este conflito. Portanto, vamos iniciar em primeiro lugar com as causas deste conflito. Quais fatores levaram o salmista a este conflito? A primeira causa, no caso deste homem em particular, foi as provações diárias. Esse homem, ele passa por tal conflito, uma das razões por causa de suas provações diárias. É o que vamos ver no verso 14, quando ele afirma: pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Não somente ele vê os ímpios, passando uma boa situação, mas ele especificamente, embora professe que Deus é bom, ele especificamente está dizendo que a cada manhã ele é castigado e continuamente afligido. Vocês podem observar quão prático, pois todo cristão passa exatamente por essa situação. Houve sermões que descrevem quão bom, quão misericordioso, quão justo, quão atento, quão providente é Deus. Todavia, ao olhar para a sua própria situação, parece ver uma situação que é o exato oposto daquilo que ele professa. E aqui, esse homem tem essa coragem. Continuamente sou afligido e a cada manhã castigado, mesmo que expresse a sua fé em Deus. Primeira causa, então, bem prática, e é importante iniciarmos por esse ponto. A primeira causa é exatamente essa: as provações diárias. Pessoas que apregoam uma vida com Deus isenta ou imune de provações não encontra eco na Escritura. A Escritura, pelo contrário, descreve pessoas exatamente como esse salmista. Pessoas que eram totalmente humanas e sujeitas à aflição, à angústia e a provações. Uma segunda causa, e esta vamos nos deter com mais detalhes, uma segunda causa do conflito espiritual deste homem foi a contemplação dos ímpios. Ele não somente passa por essa angústia, e se ele passasse apenas por essa angústia pessoal, de certa forma seria até tolerável, mas o problema dele e o que gera esse conflito em sua vida é que ele, além de estar passando por essa aflição diária, ele contempla os ímpios, faz um contraste dele, de sua situação, com a situação dos ímpios. Ele olha para os ímpios e, ao olhá-los, ele os observa de duas maneiras. Primeiramente, ele contempla a prosperidade dos ímpios. Ao olhar para as pessoas do mundo, para os incrédulos, para aqueles que não querem nada com Deus, ele contempla a prosperidade, a riqueza dessas pessoas. Como é que ele descreve essa prosperidade? Primeiramente, ele, ao observar a prosperidade dessas pessoas, dos ímpios, ele parece ver que eles vivem uma vida completamente despreocupada. É o que nos diz o verso 14, parte A. Para eles, os ímpios,
não há preocupações. Observe que essa declaração aqui era conforme a perspectiva desse salmista. Obviamente que todas as pessoas têm algum tipo de preocupação, mas no meio desse tufão pelo qual o salmista estava passando, ele, ao olhar para os ímpios em sua prosperidade, parece que não há neles qualquer preocupação. Então ele faz essa declaração: para eles não há preocupações. Ele percebe também uma outra coisa, que é uma saúde inabalável. Assim, os versos 4 e 5, ele descreve os ímpios da seguinte maneira: o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Ele olha para essas pessoas e o que ele observa é que essas pessoas têm uma saúde aparentemente inabalável. Não compartilham das canseiras das pessoas, das demais pessoas. Nem parecem serem realmente mortais. Não são afligidos como os demais homens. Estão num nível superior. Isso aqui me lembra muito essa ostentação que grande parte das pessoas faz nas redes sociais. A maioria das pessoas procuram ostentar um estilo de vida e uma saúde imune a qualquer preocupação ou a qualquer problema. As pessoas descrevem a si mesmas, pintam a si mesmas nas redes sociais exatamente dessa forma. É essa imagem que elas procuram expor ao mundo, vender ao mundo. E uma pessoa que está em aflição, em dificuldade, em angústia, vai ter exatamente essa visão. Não partilham das canseiras dos mortais. Um outro aspecto que ele observa na prosperidade dos ímpios é um aspecto de admiração. Verso 10. Por isso seu povo se volta para eles, busca-os, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Gente que vive no meio da fartura, gente que bebe e não bebe pouco, não come pouco, gente que tem muita fartura. E o seu povo se volta para eles, passa a segui-los, exatamente por causa dessa imagem que eles vendem ao mundo. Eles são admirados. É assim que são vistos, especialmente por aqueles que estão numa situação bem contradizente em relação a deles. E ainda, ele observa também nos ímpios que eles têm uma espécie de prosperidade contínua. Verso 12. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Os ímpios parece que estão cada vez mais ricos e mais prósperos. Então essas são algumas das causas que ele observa olhando para os ímpios. Ele observa a prosperidade deles. Mas um outro aspecto que ele observa também ao olhar para os ímpios é a perversidade deles. E isso aqui é muito interessante. Se ele tivesse contemplado apenas a questão da prosperidade, seria até compreensível. As pessoas do mundo buscam exatamente isso: ter uma vida rica, plena, próspera, cheia de tudo quanto desejam. Jesus, em Mateus capítulo 6, diz que não devemos andar preocupados com o que havemos de comer ou vestir, porque os ímpios são quem buscam tais coisas. Mas, para esse salmista, a pergunta que lhe corroía a mente era esta: como os ímpios podiam ser tão prósperos, sendo ao mesmo tempo perversos? E aqui entendam que essa expressão perversos, usada no contexto do Salmo, ela se refere a um estilo de vida pecaminoso, daquelas pessoas que vivem no pecado e não querem saber de Deus, nem da vida de Deus, nem da vida espiritual. São pessoas que vivem inteiramente para o pecado e para o mundo. E para esse homem havia essa pergunta:
Como é que eles podiam ser tão prósperos, uma vida tão tranquila, tão confortável, tão cheia de boas coisas, ao mesmo tempo sendo ímpios? E enquanto ele, sendo justo, temente a Deus, era afligido de contínuo e a cada manhã castigado. Este parece ser o cerne do conflito desse homem. Então, ele olha para os homens que são prósperos, mas ao mesmo tempo, e é isso que o incomoda como uma farpa em sua mente, mas ao mesmo tempo ele sabe que tais pessoas são ímpias, são perversas, não querem nada com Deus. Assim, o que é que ele observa na perversidade desses homens? Primeiro, ele observa a sua soberba. Verso 6, parte A. Daí a soberba que os cinge como um colar. Isso é muito óbvio. As pessoas ricas no mundo são todas, pelo menos em sua maioria, soberbas, cheias de si, ufanam-se dos seus feitos e de suas posses. A descrição poética do salmista é que essa soberba está em torno dessas pessoas como um colar. E mais, ele também observa, ao prestar atenção na perversidade desses ímpios, que eles são blasfêmios. Eles têm a capacidade de blasfemar contra Deus. Verso 11. São eles que dizem: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? São exatamente essas pessoas que, embora digam tais blasfêmias contra Deus, que desafiem a Deus, que questionem o conhecimento de Deus, são essas pessoas que continuam cada vez mais sendo ricas e prósperas e muito bem de vidas. Terceira coisa que ele observa nos ímpios é a sua violência. Verso 6, parte B. E a violência que os envolve como um manto. Outro aspecto é a sua cobiça. Os olhos saltam-lhes da gordura. Outra versão diz: os olhos saltam de tanta gordura. Há tanta prosperidade neles que os seus olhos saltam e dos seus corações brotam todo tipo de fantasias, nos diz o verso 7. Verso 8 diz que eles zombam, a versão atualizada diz motejam, que é zombaria, e falam maliciosamente. Eles são escarnecedores. Zombam de tudo e escarnecem de tudo, como exatamente vemos em nosso mundo. Pessoas que falam de comédia, mas que na verdade não passam de escárnio, especialmente contra a fé cristã. É uma das coisas que mais temos visto, é exatamente isso. Pessoas que falam em nome do humor, em nome da comédia, mas que são apenas blasfêmios e escarnecedores da fé cristã. A sua altivez, a sua arrogância, verso 8, parte B, da opressão, falam com altivez. E a sua insolência, verso 9, contra os céus desandam a boca. Abrem a boca contra os céus. E ainda a sua influência. Verso 9, parte B, diz que a sua língua percorre a terra. O que eles dizem percorre, influencia toda a terra. Todo mundo está ouvindo o que eles estão falando. O que essas pessoas estão falando, o que esses ímpios estão falando. Portanto, aí nós temos algumas das causas que levou esse homem a esse conflito espiritual. E ao mergulhar nesse conflito, ao cair nesse conflito, tal lhe trouxe muitas consequências para a sua vida espiritual, que é exatamente o que nós vamos analisar agora. Todo conflito na vida cristã sempre terá suas consequências. E por causa de tais consequências, caso não sejam corretamente tratadas,
podem trazer vários efeitos negativos para a fé. E nós vamos ver aqui, no caso do salmista, por quais consequências ou quais efeitos lhe sobrevieram. Primeiramente, ele experimentou a fragilização de sua fé. É o que diz o verso 2. Quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. É um homem que andava com Deus, mas seus pés quase caíram, quase escorregaram. Por muito pouco que ele diz, quase os seus passos saíram da conduta do justo, do temor a Deus. A sua fé ficou balançada. É o que ele diz no verso 2. Um outro problema também que lhe sobreveio, uma outra consequência, foi de colocar-se em desvantagem diante do mundo. Verso 3, parte A. No verso 2, quando ele diz seus pés quase se desvalaram, no verso 3, nós temos a explicação disso. Pois eu invejava os arrogantes. Preste bem atenção. Ele agora se vê nessa condição que ele está invejando os perversos, os arrogantes, os cheios de si. São os arrogantes, os ímpios, que parecem ter um estilo de vida que é o estilo de vida correto. O estilo de vida do justo está totalmente errado e só representa dor e sofrimento. E por causa disso, esse homem agora se vê numa condição em que invejava os arrogantes. Um homem que agora está desejando ter o que os ímpios têm. Então, o mundo está lhe causando mais influência do que ele ao mundo. O mundo agora se está sobrepondo à sua fé. Ele não consegue agora reagir. É o mundo quem parece ditar as regras. E ele está apenas desejando, cobiçando e invejando esses arrogantes. Terceiro, isso leva a uma outra consequência, que é o questionamento do valor da piedade. Versículo 13. Versículo 13, nessa versão atualizada, diz com efeito, ou resultantemente, ou com certeza, diz outra versão. No verso 13, nós temos uma inferência, uma conclusão a que esse homem chega. E a conclusão é essa: inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Em outras palavras, ele está dizendo: com efeito, então, foi inútil eu ser um servo de Deus. Deus é bom para com os limpos de coração. Mas de que me adiantou ter puro coração? De que me adiantou ser justo e não ser culpado de qualquer pecado, ter lavado as mãos da inocência? Isso me serviu para quê? Que vantagens obtive ao ser crente, ao ser justo, ao andar na piedade? Quais vantagens me sobrevieram? Se cada manhã sou castigado e de contínuo sou afligido. O que de positivo, o que de bom me trouxe ser servo do Senhor? É esta a conclusão que ele chegou. Como tantos dentro da igreja são também tentados a pensar dessa forma. Se a cada manhã sou afligido, andar com Deus, andar pela fé, ser cristão apenas traz dor e sofrimento, de que serve isso? Não seria melhor andar como os ímpios? Que não querem saber de Deus, que não têm muito temor de Deus, que não estão preocupados com a Escritura e, no entanto, vivem como todos gostariam de viver? Aqui, então, uma outra consequência é que esse homem passa a questionar o valor da piedade. E mais, ele também experimenta um conflito teológico interno. Porque no verso 15 ele diz o seguinte:
ele tinha dito a si mesmo que lhe fora inútil ser justo. Mas agora no verso 15 ele diz: se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Se eu sequer tivesse pensado em dizer o que eu estou sentindo, é como se eu tivesse traído o povo de Deus. Se eu sequer tivesse pensado em falar isso, claro que tais pensamentos lhe estavam angustiando o coração, mas ele não chegou a pronunciar, não chegou a falar disto. Mas em seu íntimo estava esse conflito. Eu creio que Deus é bom, que Deus é justo, mas eu estou sendo afligido todos os dias. Todos os dias. E para mim, parece que ser cristão e andar pela fé não vale nada. Não vale nada. Mas se eu pensasse em falar isso, é como se eu tivesse traído ao povo do Senhor. E mais, outra consequência, aqui mais subjetiva, mais interna, é que no verso 16, ele experimenta uma incapacidade de raciocínio. No verso 16 ele diz: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Ele parou, tentou compreender por que isso estava acontecendo, por que os ímpios estavam prosperando, enquanto ele, como justo, estava sofrendo. Ele tentou compreender o que isso estava, por que isso estava acontecendo, mas ele diz: para mim, me pareceu uma tarefa muito pesada. Eu não consegui entender isso. Eu parei para pensar, mas não consegui entender isso. E aí também lhe sobreveio uma conturbação emocional. No verso 21 ele diz: quando o coração, o meu coração, primeiro, se me amargou. Ele deixa bem claro que o seu coração ficou em amargura. Intelectualmente ele não estava conseguindo pensar, estava tendo esse conflito teológico interno e seu coração ficou amargo. E diz mais: e as suas entranhas ficaram comovidas. Ele estava num estado irritado, amargurado, comovido. Ele ficou experimentando essa conturbação emocional. Seu interior, seu íntimo estava em comoção, estava amargurado, estava irritado. Esse som que lhe sobreveio, tais efeitos, tais consequências é o que lhe sobrevieram. Esses foram os efeitos desse conflito na vida desse homem. E claro, não preciso ir muito longe. Se você tem mais alguns anos na fé, muito provavelmente você já passou por tais questionamentos. Talvez eu esteja agora aqui falando para alguém que esteja passando especificamente pela mesma situação pela qual esse salmista passou. Graças a Deus que o Senhor sempre nos conduz em triunfo em Cristo. Esse mesmo homem que teve essa coragem, essa santa ousadia de descrever essa sua situação, esse seu conflito espiritual, também, pela graça de Deus, pela providência de Deus, descreveu como tal conflito foi resolvido. Então, agora em nosso terceiro ponto geral, nós vamos ver a superação desse conflito. Como o salmista superou este conflito? E a superação tem a ver com a sua entrada no santuário de Deus. É exatamente esse o tema desse nosso estudo. Verso 17. Ele diz que toda essa sua aflição, que todo esse conflito pelo qual passara, durou até o momento em que ele entrou no santuário de Deus. Até que. Isso durou até que entrou no santuário de Deus. É interessante que ele não diz
que tal conflito durou até que os ímpios se tornassem pobres e que ele, justo, se tornasse rico. Não foi essa situação que lhe salvou desse conflito. Diferentemente do que muitos pregadores, né, da igreja moderna estão apregoando por aí. Quando se fala de algum conflito, sempre se diz que a resposta está apenas na mudança do contexto externo, físico, material, pelo qual o crente está passando. Então, o que significa vitória em muitas dessas pregações modernas? É apenas que o fulano que antes estava passando aperto de financeiro, agora se tornasse próspero. É apenas uma mudança na conjuntura externa, na situação externa. Mas aqui, para o salmista, esse conflito não se resolveu porque externamente as coisas mudaram. O ímpio permaneceu ímpio. Ímpio, perverso e próspero permaneceu perverso e próspero. E ele permaneceu justo. A grande diferença é que esse homem agora entrou no santuário de Deus. E é interessante isso aqui. Até que entrei no santuário de Deus. É interessante porque a pergunta é esta: o que significa entrar no santuário de Deus? Lembre-se que este homem é um servo do Senhor. É um servo do Senhor que estava passando por essa aflição, por esse conflito. Conflito que perdura até esse momento em que ele entra no santuário de Deus. E o que isso significa? Primeiro, não significa necessariamente entrar em templos. Não significa. Deus não habita, não reside em templos. O Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, diferentemente dos deuses pagãos, esse Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por homens como se precisasse de alguma coisa. Porque esse Deus é Ele quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Todas as coisas são dele, por meio dele e para ele. Ele é autossuficiente. Então, entrar na presença dele não é necessariamente entrar em templos. Há muitas pessoas entrando em templos, mas não na presença do Senhor. Entrar no santuário de Deus significa colocar-se conscientemente diante de Deus. Quero enfatizar a palavra conscientemente. Muitas pessoas vão à igreja, vão a locais de adoração, colocam-se diante da religião, mas Deus está ausente, tanto de sua mente como de seu coração. O próprio salmista passou por essa situação também. No verso 21 e 22, ele diz o seguinte: quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. Preste bem atenção. Aqui ele está dizendo que quando todo aquele turbilhão emocional, intelectual lhe sobreveio, ele ficou embrutecido e sem entendimento. E embora estivesse diante de Deus, conscientemente ele não estava. Tinha ficado tão irracional, tão sem entendimento como um animal. Estava diante de Deus, mas ao mesmo tempo não estava. Sua mente estava em qualquer outro lugar. Estava no seu conflito em si, estava na sua angústia em si, estava nos ímpios, estava no mundo, mas não diante de Deus. A presença de Deus fora alienada de sua vida. Alienada. O povo de Israel também passou por essa situação. Por isso lemos em Isaías 29, versículo 13.
O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. O povo se aproxima de mim, canta hinos, louva ao Senhor, professa o nome do Senhor, mas o seu íntimo, sua consciência, está longe de Deus. Está afastada do Senhor. Estão perto e na presença da religião, mas não realmente no santuário de Deus, na presença dele. Talvez o texto que melhor expresse o que é estar na presença de Deus, no santuário de Deus, seja exatamente essas palavras ditas por Jesus à mulher samaritana, a qual perguntara qual é o local de adoração. É em Samaria ou em Jerusalém? A resposta de Jesus é: vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai de duas formas: em espírito, porque Deus é espírito, então a adoração ao Pai é espiritual, e em verdade. Tem a ver com o conhecimento da verdade. Quem crer numa mentira não pode adorar a Deus, o Deus da verdade. Os que adoram o Pai em espírito e verdade são esses a quem o Pai procura para serem seus adoradores. Portanto, que entrar no santuário de Deus é colocar-se conscientemente em espírito e em verdade na presença de Deus. Enquanto o conflito espiritual perdurara na vida desse homem, esse homem momentaneamente ficara alheio à presença do Senhor. O que ele estava apenas experimentando era a sua dor, a sua angústia, o seu medo, a sua inveja, de certa forma, o seu desespero. Desespero. A presença de Deus lhe fora momentaneamente roubada por causa desse conflito. Por isso, enquanto perdura esse conflito, ou melhor, enquanto ele não encontra o caminho ao santuário de Deus, à presença de Deus, esse conflito perdura. Como então ele supera esse conflito? Ele entra na presença de Deus, no santuário de Deus. Pergunta é esta: como entrar no santuário de Deus ajudou o salmista em seu conflito espiritual? Como foi que esse ato de entrar na presença de Deus conscientemente o ajudou a superar esse conflito espiritual? Quero oferecer esta resposta e vou demonstrá-la ao longo do salmo. A entrada no santuário de Deus restaurou a sua fé, produzindo uma série de mudanças em sua vida espiritual. Ele, ao entrar conscientemente na presença de Deus, tem a sua fé restaurada. E isto produz diversas mudanças em sua vida espiritual. Quais mudanças? Primeiramente, ocorre uma mudança em sua percepção dos ímpios. Vimos como é que ele estava observando os ímpios, como é que ele os estava contemplando. Contemplou em sua prosperidade e também contemplou em sua perversidade. Mas quando ele entra no santuário de Deus, essa sua percepção dos ímpios é radicalmente alterada. Diz o texto, verso 17: até que entrei no santuário de Deus e, uma versão diz, atinei para o fim deles. Essa outra versão diz, descobri qual seria o fim deles. O termo aqui, descobri, no original hebraico, traduz um termo que significa entendi, compreendi. Uma luz me sobreveio
esclareceu a minha mente, abriu a minha mente, eu então consegui perceber certas coisas. Ao entrar no santuário de Deus, um dos principais efeitos que me sobrevieram, foi o de uma iluminação intelectual. Certas coisas que até então eu estava ignorando, até então estavam encobertas para mim, agora se mostraram claras, se evidenciaram. Até então, o que estavam encobertas por causa da minha dor, da minha aflição, da minha angústia, agora mostraram exatamente o que eram. E eu entendi diversas coisas, no caso aqui, acerca dos ímpios. Qual foi então a sua percepção acerca dos ímpios? Que coisas ele passou então a ver nos ímpios que até então não estava percebendo? Primeiramente, o fim deles. É o que diz o texto. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Qual seria o destino deles. Como é que a história desses homens ricos, prósperos, admirados, cheios de si, como é que a história desses homens vai terminar? Espiritualmente falando, como é que eles vão terminar? Qual vai ser o destino deles? Qual vai ser o fim deles? Nesse mundo, podem ser os grandes admirados, vão ser os grandes invejados, são os grandes que obtêm milhares de seguidores. Mas qual vai ser o fim deles? Como é que eles vão terminar? Qual vai ser o seu destino eterno? E até então, o salmista não tinha se dado conta, mas agora, ao entrar no santuário de Deus, toda essa conjuntura, essa sua percepção acerca dos ímpios é radicalmente alterada. Outra coisa que ele percebe acerca dos ímpios é a sua instabilidade. Verso 19. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Vocês conseguem observar a diferença aqui? Primeiramente, ele estava admirando, invejando os arrogantes, olhando para a prosperidade deles, para como eles eram ricos, prósperos, cheios de saúde. Pareciam que não compartilhavam das canseiras dos demais homens, pareciam ser imortais, mas agora, tendo entrado na presença de Deus, ele passa a observar detalhes espirituais que lhe pareciam há pouco esquecidos, ignorados. E outro ponto que ele percebe é exatamente esse, da instabilidade do ímpio. De súbito ficam assolados, totalmente aniquilados de terror. Ele não olha mais para essas pessoas e vê apenas super-homens. Não. Vê homens. Apenas homens. Podem ter a conta bancária mais abastada possível, não passam de homens. Humanos. De súbito ficam assolados, totalmente aniquilados de terror. E mais, ele passa agora a ver também o juízo de Deus sobre os ímpios. Ele passara despercebido, mas agora, na presença de Deus, no santuário de Deus, seus olhos são abertos. E assim, ele consegue ver como Deus, ao exercer seu juízo sobre os ímpios, Deus os desestabiliza. Verso 18, o salmista diz: Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. É a mão de Deus, juiz de Deus, agindo sobre os ímpios. Ele agora está vendo como são esses ímpios prósperos, mas como são esses ímpios debaixo de Deus, do juízo de Deus. Mas é um juízo que se manifesta no tempo certo. Verso 20. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares,
desprezarás a imagem deles. A imagem dos ímpios, dos perversos e dos prósperos, para o mundo, são de homens e pessoas inabaláveis, quase deuses. Todavia, quando chega o tempo de Deus agir sobre eles, aí tem essa expressão, assim, ó Senhor, ao despertares. Quando chega o tempo de Deus agir sobre eles, Deus desprezarás a imagem deles. Porque o Senhor não leva em conta a imagem social de ninguém. De ninguém. O que o homem é na sociedade impressiona aos homens, não a Deus. A imagem do homem, seja lá quem for, a autoridade, o rei, o presidente, que eu for, não impressiona a Deus. É apenas uma imagem social. Isso para Deus não quer dizer coisa alguma. O juiz de Deus também vai se manifestar ao condená-los. Verso 27. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Esse é o juízo de Deus. É assim que esses homens ímpios e perversos, mesmo sendo prósperos, é assim que devem ser entendidos. Deus é Deus também sobre esses homens. Não importa se esses homens abram a boca e desandem a boca contra os céus, ou digam blasfêmias contra Cristo e contra o Evangelho. Não importa. No tempo certo, Deus há de julgá-los. Os que se afastam deles perecerão. O Senhor destrói os que são infiéis. Pouco importa a blasfêmia com que esse mundo terrível que jaz no maligno, pouco importa a sua blasfêmia contra o Evangelho. O Senhor é aquele que está sentado no alto e sublime trono, que julgará reis, que julgará todos os grandes. Ele é o Senhor. No momento certo, há de julgar todos eles. E é essa perspectiva que a igreja tem de ver quando esses infiéis levantam e blasfemam e zombam o nome do Evangelho. É assim que tem que ser visto. Mas o salmista, ele não somente tem a sua percepção dos ímpios alterada, o salmista também vê a restauração da percepção acerca de si mesmo. Sua visão é mudada, é alterada, não somente em relação aos ímpios, mas talvez mais importante ainda, acerca de si mesmo. Certas coisas acerca de si e de sua relação com Deus, que estavam passando completamente desprezadas, agora são restauradas e recuperadas. O salmista passa a ver o que tem com Deus em contraste com o que os perversos têm com o mundo. O salmista passa a ver agora o valor da sua caminhada com Deus, da sua vida com Deus, do que é que ele tem com Deus, da sua riqueza com Deus. E o que é que ele vê? Primeira coisa é, ele vê a presença constante de Deus em sua vida. Verso 23, parte A. Todavia, estou sempre contigo. Deus está constantemente em sua vida. Esse todavia é maravilhoso. Cada manhã castigado, todos os dias afligido. Os ímpios que se afastam de Deus estão prosperando. Pouco importa. Todavia, estou sempre contigo. Cada manhã, uma provação diferente. Cada manhã, uma dificuldade e uma sentença de morte. Todavia, estou sempre contigo. Ele vê que pouco importa a sua situação, pouco importa a sua dificuldade e a sua angústia. Todavia, estou sempre contigo. A presença de Deus é permanente e constante em sua vida. Segundo, ele vê também o cuidado de Deus. Verso 23, parte B. Tu me seguras pela minha mão direita.
Meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que deixasse os teus caminhos. Por que não deixei? Por que meus pés não vacilaram? Porque tu, Senhor, me seguras pela minha mão direita. Porque o servo se mantém fiel a Deus. Não é porque tem em si mesmo qualquer poder, é porque aquele que é fiel e jamais falha, ele é que nos segura pela mão direita. É por causa dele, por causa da fidelidade dele, que permanece ainda que sejamos infiéis. É porque ele nos segura pela mão direita, que apesar de sermos castigados e aflitos todos os dias, nós não desistimos da fé. É ele que nos segura pela mão direita. O salmista também vê o conselho de Deus, verso 24. Tu me guias com o teu conselho. O conselho do Senhor é a sua palavra. Tu me orientas, tu me conduzes, tu mostras o caminho a mim nesse mundo tenebroso mediante a tua palavra. É o teu conselho, não é o conselho dos ímpios. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. É o homem que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Tu me guias com o teu conselho. Quarto, ele vê também a salvação de Deus, verso 24, parte B. E depois me recebes na glória. Seus olhos, que até então só contemplavam o mundo e tinham inveja dos arrogantes, seus olhos agora são erguidos. Ele levanta a cabeça e agora passa a olhar para os céus e para a glória. Depois, tu me recebes na glória, diferentemente dos ímpios que serão destruídos, diferentemente dos ímpios cujo destino é de condenação, tu me recebes na glória. Porque esse mundo passa, como também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por isso, tu me recebes na glória. Quinto, ele vê a glória celestial, verso 25, parte A. Quem mais tenho eu no céu? No céu. Somente agora sai do mundo e aponta em direção ao céu. No céu. Jesus nos ensinou a acumularmos riquezas não neste mundo, porque pode ser destruída, pode ser roubada, mas acumular tesouros nos céus, porque lá são eternos. E agora a perspectiva, o olhar desse homem está em direção à glória celestial. Quem mais tenho eu no céu? Sexto, ele vê a suficiência de Deus na terra. Verso 25, parte B. Não há outro em quem eu me compraza na terra. Não há outro em quem eu ponha meu deleite, a minha alegria. Que seja realmente minha alegria nesse mundo. Não há outro. Somente o Senhor. Ele é a minha alegria. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Deus é suficiente. Pode faltar tudo, mas Deus é suficiente. E ainda, ele vê a força de Deus em sua vida. Verso 26. É um homem que tinha experimentado um conflito teológico interior, uma conturbação emocional, uma fraqueza. Tentou compreender, meditar, mas achou muito pesada a tarefa. Mas agora, depois de entrar no santuário de Deus, ele é capaz de dizer: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. De onde lhe vem a força, a coragem para prosseguir, para continuar? De onde? Deus é a fortaleza do seu coração. Sua carne, seu coração
desfalece porque não passa de homem, não passa de homem. Deus é a sua fortaleza. O grande problema de muitos de nós é que no momento da aflição, sempre tendemos a olhar para nós mesmos e a encontrar força e coragem em nós mesmos. Nós não temos essa força. Não temos em nós mesmos qualquer força para sermos cristãos ou para andarmos segundo a fé ou para sermos fiéis a Deus. Deus é a fortaleza do nosso coração. Uma outra mudança que esse santuário de Deus trouxe para a vida do salmista foi essa restauração do prazer da comunhão com Deus. Até então, ele estava submerso em aflição e angústia e desorientado. Entra na presença de Deus e o prazer dessa comunhão com Deus lhe é restaurada. Por isso ele vai dizer no verso 28, parte A: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Olha o contraste desse versículo com o versículo 2. O versículo 2 diz: quanto a mim, porém, quase se desviaram os meus passos. Mas agora, depois de ter entrado no santuário de Deus, ele muda o discurso. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Isso é que é bom. Não é ter uma conta abastada e com toda a saúde plena. Não. O que é bom? Bom é estar junto a Deus. Isso é que é bom. E mais, ele vê também, ao entrar no santuário de Deus, ele vê o fortalecimento de sua fé. Se antes ele dissera que seus pés quase se desviaram, agora no verso 28 ele diz: no Senhor Deus ponho o meu refúgio. Sua fé é restaurada. Ele também experimenta, como consequência de entrar no santuário de Deus, ele experimenta a restauração do desejo de proclamar os feitos de Deus. Verso 28, parte C. Para proclamar todos os seus feitos. Anteriormente, ele invejava os arrogantes. Anteriormente, era o mundo quem lhe estava ditando as regras. Ele estava dando as cartas, dizendo como deveria viver e andar e o que deveria almejar. Agora o jogo vira. Eu quero proclamar os feitos do Senhor para esse mundo, diz o salmista. É o que eu quero. Bom para mim é estar junto a Deus e para proclamar os seus feitos. Proclamar, pregar, anunciar. O mundo já não é mais quem dita as regras. Quem dita a regra agora é o Evangelho. Não é o mundo que vai me influenciar, é o contrário. Eu vou dizer ao mundo como é que o mundo deve ser perante Deus. Eu vou falar daquele que está sentado no alto e sublime trono, sob cujos pés está todos os príncipes e os poderosos deste mundo. Aquele que morreu e ressuscitou, está acima de todo principado e potestade e poder, e de todo nome que se possa referir, não somente neste mundo, mas também no vindouro. Ele é o Senhor. E Ele que curou, que libertou, que transformou, que morreu e ressuscitou, foi assunto aos céus, está à destra do Deus Todo-Poderoso. Eu vou proclamar os seus feitos. Portanto, vemos então esse conflito espiritual desse homem, vimos todas as consequências e vimos como é que ele foi restaurado. E para concluir nossa palavra de hoje, eu gostaria apenas de fazer algumas aplicações para a nossa reflexão. Primeiramente, conheça mais a Deus. Apesar de sua aflição, o salmista conhecia a Deus.
e por isso era capaz de afirmar, mesmo em sofrimento, que Deus era bom. Ele inicia o seu salmo exatamente com sua declaração: com efeito, Deus é bom. Ele conhece o Senhor. Foi capaz de cair nesse momento de aflição, mas ele conhecia a Deus. Então, o quanto você conhece a Deus? Não interessa a religião, qualquer coisa. O quanto você conhece a Deus? É necessário conhecer a Deus para colocar-se realmente no santuário de Deus. 2. Seja absolutamente sincero, sincera diante de Deus. O salmista foi capaz de confessar os seus mais íntimos conflitos. Ao entrar no santuário de Deus, abra o coração, porque o Senhor conhece o teu coração. Então seja absolutamente sincero diante de Deus. 3. Procure sempre entrar no santuário de Deus, o que significa colocar-se conscientemente diante de Deus. Não preocupe-se em entrar na religião. Pode até coexistir, estar no santuário de Deus e ao mesmo tempo estar no ambiente religioso. Não é necessariamente um contraste. Em muitos casos, pessoas estão na religião e não estão em Deus. Mas é possível estar em Deus e estar ao mesmo tempo na religião. O problema não é a religião. O problema é quando a religião tenta usurpar o lugar daquele por cuja causa a religião faz sentido. A religião não existe por si mesma. Ela só faz sentido se o Senhor, que é aquele que justifica a existência de qualquer celebridade religiosa, se ele estiver no trono, estiver no centro. Então, entre sempre no santuário de Deus, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E por fim, revide. Se o mundo te bater, bata de volta. Como diz o João, todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então o mundo está te batendo, dizendo como é que se deve andar e viver. Proclame os feitos do Senhor. Revide. Não esteja intimidado diante do mundo. Revide. Nós temos o Senhor conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos. Cruz e Credo. Relembrando o Evangelho da Cruz.